10h19, nós estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e vamos acionar a repórter Maju Arruda Leite, que está acompanhando as investigações sobre a contaminação de bebida alcoólica com metanol e essas duas coletivas que acontecem hoje, Maju, uma na capital federal e a outra na capital paulista. Bom dia. Oi, Lopato, Sabino, bom dia a vocês, bom dia a todos. O assunto central das autoridades hoje são esses casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. Isso porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cancelou uma agenda pública que ele teria em Cubatão às 10 horas da manhã, no litoral de São Paulo, e agora está, neste momento, reunido com autoridades da saúde, como o secretário Eleusis Paiva, também o secretário da Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, no Palácio dos Bandeirantes. Foi uma reunião convocada ali de emergência. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também está presente. A ideia é debater medidas em relação a esses casos que estão chamando a atenção das autoridades em todo o estado e também no país. Essa reunião começou por volta das 9h30 da manhã e a expectativa é de uma coletiva de imprensa depois dessa reunião para o governo de São Paulo anunciar as medidas que serão tomadas diante esses casos de intoxicação por metanol. Enquanto isso, também acontece em Brasília, neste momento, uma coletiva de imprensa com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e também o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Essa entrevista coletiva também foi convocada na manhã de hoje, teve início às 10 horas da manhã, e quem deu início a essa entrevista coletiva foi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e ele começou explicando o cenário desses casos de intoxicação, que é um cenário inédito, diferente dos casos que já foram registrados. Ele cita, por exemplo, que os casos registrados de intoxicação por metanol até agora eram associados a pessoas em extrema vulnerabilidade, população em situação de rua, que consumia esse álcool em postos de gasolina adulterados com essa substância, com o metanol. Mas a partir de setembro, nesse curto intervalo de tempo, apareceram pacientes intoxicados em cenários comuns, em bares, restaurantes, e consumindo bebidas comuns, como, por exemplo, gin, whisky, vodka, enfim, outros tipos também de destilados. E ele cita que a Polícia Federal também está presente nessa coletiva de imprensa, e ele cita que a partir de agora a PF entra no caso e instaurou um inquérito policial para investigar esses casos de intoxicação por metanol. Vamos ouvir. Nós determinamos ao doutor Andrei Rodrigues, que é o nosso diretor-geral da Polícia Federal, que abrisse um inquérito policial para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição, que, ao que tudo indica, transcende os limites de um único estado. No momento, as ocorrências estão concentradas no estado de São Paulo, mas tudo indica que há uma distribuição para além do estado de São Paulo e, portanto, sendo uma ocorrência que transcende limites de um estado, isto atrai a competência da Polícia Federal. Bom, o que nós temos por enquanto, os casos confirmados, são 10 casos confirmados no estado de São Paulo. Desses 10 casos, 3 pessoas tiveram a morte confirmada por consumo, então, por intoxicação com metanol. Essas mortes, 2 em São Bernardo do Campo e uma aqui na cidade de São Paulo, tem um 4º óbito por intoxicação de metanol que está sendo investigado, mas ainda não se sabe a causa da contaminação. E como estão as investigações em relação a esses casos? Ontem, a Polícia Civil e agentes da Vigilância Sanitária aqui do estado de São Paulo realizaram ações de fiscalização e investigação em bares e adegas, onde supostamente ocorreram esses casos suspeitos. Até então, foram apreendidas 117 garrafas de destilados e um dos bares alvo dessa ação da Vigilância Sanitária e da Polícia Civil é um bar que fica ali na Alameda Lorena, no Jardim Paulista, bar onde uma das vítimas, a Radarane Domingos, a reportagem aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação conversou com ela nesse final de semana. Ela estava em coma, já saiu, mas segue
hospitalizada, não está mais em estado grave, e ela foi uma das vítimas que perdeu a visão. E ela contou pra gente que consumiu 3 caipirinhas de frutas vermelhas em um bar em um final de semana na região dos Jardins, Zona Oeste, bairro Nobre aqui da cidade de São Paulo. Outros bares também foram alvos dessa fiscalização, 2 bares na Zona Leste, na região da Moca. E a gente tem aqui a fala da delegada agora, que está responsável por essas investigações, que é a Fabiola Alves, e ela explica que para confirmar se de fato essas pessoas foram intoxicadas com essas bebidas, se estão adulteradas ou não, é necessário o resultado do laudo pericial, que vai dizer se essas garrafas apreendidas têm ou não metanol. Vamos ouvir. Nós já fizemos apreensão de 100 garrafas de vodka e agora estamos formalizando uma apreensão de mais 6 no segundo estabelecimento. As investigações estão no início, mas a nossa ideia é encaminhar todo o material para a perícia, para comprovação da presença do metanol na bebida e partir para a rastreabilidade dessas bebidas. De quem foram compradas, onde foram compradas, nota fiscal e rastrear o lote dessas bebidas. Bom, então a expectativa, daqui a pouco, 11 horas, uma coletiva de imprensa do governo de São Paulo anunciando medidas em relação a essa de intoxicação por metanol aqui no estado. Volto com vocês. Obrigado, Maju. Aí, Lupato, você sabe que enquanto a Maju falava aqui, eu fiquei encafifado com uma coisa e que recebi do ouvinte Sérgio Gerabi e fui procurar no ChatGPT aqui. Será que não tem nenhuma substância que reage com o metanol para facilitar essa fiscalização? Era só chegar num bar, pegar uma amostra pequena de cada bebida, de cada garrafa e pingar esse reagente para ver o que acontecia. E olha, pelo menos o ChatGPT está dizendo que tem, que chama-se reagente de Schiff, ou um reagente similar a ele, e que, em conjunto com uma solução de ácido cromotrópico e um agente oxidante como o ácido sulfúrico concentrado, reage com metanol e pode produzir uma coloração violeta ou azul que indicaria a presença do metanol na substância. Nós vamos atrás dessa informação, é óbvio, não vamos confiar aqui 100% na inteligência artificial, vamos atrás de um especialista, de um químico, um médico, alguém que possa nos dar essa orientação, porque isso muda completamente a fiscalização que as autoridades podem fazer nos bares e adegas, né?